Querido amigo telespectador, está no ar o programa Saúde e Vida. É momento de aprendizagem sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde. E hoje vamos falar sobre trauma. Estamos na quadra festiva e este é um período marcado por momentos de alegria e partilha. Mas pequenas distrações, como se fazer ao volante alcoolizado, afogamentos, mau uso de objetos pirotécnicos, podem transformar a alegria em tristeza. E porque nós preocupamos-nos com a sua saúde, gostaríamos de lhe proporcionar e lhe ajudar a ter uma quadra festiva livre de traumas. Por isso, hoje vamos falar sobre medidas preventivas para o combate a traumas. A cada edição do nosso programa, contamos com a ajuda de profissionais da área da saúde que nos dão as devidas orientações sobre como é que devemos cuidar da nossa saúde. E hoje não vai ser diferente. Recebemos a doutora Mara Ribeiro, é médica-chefe no Serviço de Urgências do Hospital Central de Maputo e vai conversar conosco sobre este tema. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui convosco. Olá, telespectadores. Estou aqui para tentar responder todas as dúvidas que vocês apresentarem. Com certeza. E, doutora, estamos na quadra festiva. Nesta época tem-se registado muitas entradas de pacientes com trauma, não só pelo fato de estarmos na quadra festiva, porque muita gente faz um mau uso de objetos pirotécnicos, tem havido muitas ocorrências de afogamento e o índice de traumas tende a aumentar. É verdade, Mércia. Temos de ter em conta que o Hospital Central de Maputo é o hospital de referência. Não só recebemos pacientes vindos de casa, mas também recebemos pacientes que vêm das outras unidades sanitárias. Okay. Mas temos de ter em conta que agora na quadra festiva coincide com o tempo de calor. E muita gente dá entrada também por causa dessa alteração da temperatura. Então não só recebemos muitos pacientes por trauma, mas também recebemos pacientes que vêm com algumas queixas devido à alteração da temperatura. Como subida de pressão e etc. Exatamente, mal-estar geral. E muitos pacientes deles são pacientes com hipertensão arterial. Normalmente já seguidos, mas muitos deles com hipertensão arterial. Doutora, estamos aqui a falar de traumas, mas importa antes definirmos o que é um trauma. Com certeza. Olha, trauma em grego quer dizer ferida. Ok. Mas, num cômputo geral, trauma são todas as lesões que a pessoa apresenta causado por forças externas, seja química, seja física, mas que seja uma força externa. Então, e a isso definimos o que é trauma. E quais são os tipos de trauma que existem, especificamente nesta época da quadra festiva? Quais são os tipos de trauma registados no Hospital Central de Maputo, em particular? Ok, nós temos vários tipos de traumas, desde acidente de viação, desde as quedas, desde afogamentos, queimaduras, trauma por ingestão de corpos estranhos, mordeduras caninas, ingestão de objetos químicos ou líquidos químicos, tudo isso pode causar trauma. Mas, em particular, o Hospital Central de Maputo, de uma forma crescente a decrescente, nós temos registrado mais casos de quedas e, de seguida, temos mais acidentes de viação. Pronto, depois temos queimaduras, agressões e outros traumas, mas esses quatro, queda, acidente de viação, agressões físicas e queimadura, estão no topo do tipo de traumas encontrados no Hospital Central de Maputo. E como é que o nosso organismo reage a um trauma? Olha, depende. Isso depende de pessoa para pessoa, depende do tipo de trauma, depende da gravidade do trauma. Por exemplo, se eu ponho a mão no fogo, isso é um trauma. É um trauma. Ponho a mão no fogo, eu vou reagir tirando a mão. O meu sentido de emoção aumenta, o meu reflexo de retirada também aumenta. Então, isso chama-se luta e fuga. Temos alguns pacientes que reagem ao trauma com dor de barriga, eventualmente têm náuseas, eventualmente têm vontade de evacuar, têm vontade de urinar. Essa é uma maneira de reagir. Mas também tem outros que têm batimentos cardíacos acelerados. Se formos a medir a tensão arterial dessas pessoas, pode estar aumentado a extremidades completamente frias, pálidas e trêmulas. Ou seja, essas pessoas podem se apresentar a tremer, mas
Algumas pessoas, em casos um pouco mais graves, podem paralisar-se. Ok. A respiração dessa pessoa pode ficar mais lenta, a pessoa não entra em contato com os outros, fica completamente estática. A maneira de reagir ao trauma, do nosso organismo reagir ao trauma, depende de uma pessoa para outra e, como eu disse, da gravidade ou do tipo de trauma. E quais são as consequências do trauma para a nossa vida, para a nossa saúde, a curto e longo prazo? Olha, igualmente depende. Quando falamos de trauma, nós temos vários traumas. Então, há que reparar de que tipo de trauma estamos a falar, quem é a pessoa que está envolvida em certo trauma. Se é uma criança, não é? Mas, em geral, se acometer o sistema nervoso, por exemplo, essa pessoa pode ter um problema cognitivo. Ok. A pessoa pode ter uma dor a longo prazo, uma dor crônica, então viver de analgésicos por muito tempo. A pessoa pode ter sequelas, independente de onde for, pode ter sequelas. E isso é bem normal, no caso de trauma. Mas também temos traumas psicológicos, que é muito, muito normal. Sim. Em casos de agressões podem não ser físicas, serem agressões psicológicas. Então, essas pessoas podem viver em depressão. Não sei se me faço entender. Mas, em geral, é isso. Então, Tem muitas outras formas de curto e longo prazo, mas, em geral, baseia-se nisso. que medidas devemos tomar em caso de traumas por ferimento? Depende de que ferimento. Mais uma vez, está a sangrar? Não está a sangrar. Sim. Está a sangrar? Qual é a quantidade de sangue? Mais ou menos como é que está a sangrar? É uma lesão complexa ou não? Vou tentar começar por lesões com pequeno sangramento. Ok. As lesões com pequeno sangramento normalmente não precisa de tratamento específico. Essas lesões podem ser lavadas com água corrente e sabão e fazer uma pequena compressão em casa. Sim. E é bem normal. Nós temos, nas farmácias vendem-se aqueles adesivos e pode-se pôr e o sangramento para. Ok. Agora, quando falamos de grandes sangramentos, ocorreu em casa ou na rua, o importante é que se faça compressão local. Vamos fazer compressão no local que está a sangrar e levar o indivíduo ao hospital. Sempre levar o indivíduo ao hospital para o médico avaliar o nível de gravidade. Ok. Tá bem? Agora, um conselho é nunca colocar torniquete. O que seria torniquete? São aqueles apertos que nós fazemos para evitar sangramento, mas fazemos acima da lesão. Ok. Portanto, se fazemos isso, o que acontece? O sangue não passa para a extremidade e a mão pode deixar de funcionar. Em leigo dizemos apodrecer. E temos que ver, avaliar o risco-benefício. Então, o benefício nesse caso é fazer compressão e levar ao hospital sempre. E nunca torniquete. Imediatamente essa pessoa tem de ser levada ao banco de socorro. Sempre. E em caso de traumas em que a pessoa não apresenta nenhum tipo de sangramento? Olha, em caso de traumas em que a pessoa não apresenta nenhum tipo de sangramento, é sempre importante ir ao hospital. Como eu disse, o médico, o triador, deve avaliar qual é o nível de gravidade. Pode ser que não tenha nada, mas vamos imaginar que tenha uma fratura, só tem dor, tem fratura, mas há necessidade do médico avaliar para fazer o tratamento adequado para aquela lesão. Muito bem, estamos a aprender muito sobre traumas. Já sabemos que em caso de qualquer trauma, com ou sem sangramento, devemos correr para o banco de socorro, pois os médicos estão prontos para nos atender da melhor maneira possível. Doutora, em caso de traumas por queimadura, as pessoas costumam colocar óleo, manteiga, açúcar depois de uma queimadura. É recomendável? Não é recomendável. Óleo, manteiga, açúcar não ajudam em caso de queimaduras. Olha, a ideia de queimadura é diminuir o calor local. Se nós colocarmos, por exemplo, manteiga, em vez de diminuirmos a temperatura, estamos a aumentar a temperatura e aumentamos a lesão local. O correto é água corrente, colocar a lesão na água corrente e tapar com um pano limpo. E de seguida sempre ao hospital para que o médico faça o julgamento da gravidade daquela lesão.
Pode ser que de repente não pareça algo grave, mas pode ser que seja. E quem pode fazer esse julgamento é só o médico. Quando falamos de traumas, não podemos deixar de lado os traumas na cabeça. Doutora, em casos de trauma na cabeça, sem que a pessoa tenha perdido a consciência, quais são os sinais indicativos de que esta pessoa deve ser levada ao hospital? Mas, mais uma vez, sempre que houver um trauma mesmo, levem as pessoas ao hospital. Porém, eventualmente, estão distantes do hospital, as pessoas não julgam que aquele foi um trauma grave. Então, o que é que nós devemos observar? Quero repetir, é sempre importante, qualquer que seja o trauma, levar ao hospital para o julgamento médico. Agora, tem um trauma, está em casa, ou suponhamos que o doente foi ao hospital, foi observado, aparentemente está bem, porque vai de alta e nós pedimos para vigiar. O que devemos observar? Se a pessoa está sonolenta ou não, se evoluiu com vômitos ou não, se tem dor de cabeça persistente ou não, ou mesmo se desmaiou. Se tiver desmaio, eventualmente tem que se levar ao hospital logo. Esses são os principais sinais de alarme. Mas, mais uma vez, sempre levar o doente ou a pessoa ao hospital para julgamento médico do nível de gravidade. E qual é o tratamento que se dá? Qual é a atenção especial que é dada aos traumas? Mais uma vez, depende do tipo de trauma, depende do local de trauma e depende da pessoa. Se é uma criança, se é um adulto, mas vou tentar em linhas gerais dizer o seguinte: se for fora do hospital e é um trauma por acidente de viação, o quanto evitarmos mexer, o ideal é não movimentar muito a pessoa. Sim, isso podemos mexer de qualquer maneira e agravar a lesão. Exatamente, tem uma lesão a nível do pescoço ou a nível da coluna, em toda a coluna, podemos agravar a lesão. A pessoa pode parar de andar, pode ter danos neurológicos, mas o ideal é sempre ir ao hospital. Se é uma queimadura, passar água corrente, pano limpo e levar ao hospital. Caiu, imobilizar o membro. Se não temos experiência para imobilizar o membro, levar diretamente ao hospital. Agora, chegado ao hospital, o médico triador vai fazer a avaliação da gravidade. Fazendo a avaliação da gravidade, não é muito grave, mas trata-se de queimaduras, sala de tratamento, desinfecção, analgesia, se necessário fazer vacina antitetânica alta, com antibiótico, analgésico e penso no centro de saúde local. Se for trauma da perna, por exemplo, ou do braço, julgamos que haja uma fratura, pode não haver fratura, mas julgamos que haja uma fratura, o mediador vai pedir o raio-x e encaminhado à traumatologia, onde encontramos médicos capacitados, que são os ortopedistas, estão mais capacitados para resolver casos de fratura. Se calhar vão imobilizar só, se calhar vão colocar gesso, depois vão de alta ou internar se necessário. E outras lesões leves. Assim é o mecanismo de tratamento em traumas leves, ligeiros, que dá direito a alta ou internamento sob observação. Agora temos traumas graves. Certo. O mais comum é por acidente de viação, mas também temos queimaduras. A primeira coisa que devemos fazer é avaliar o ABC. O que seria o ABC? ABC seria observar as vias aéreas, se estão obstruídas ou não. Pode ser que a pessoa esteve em chamas, depois o ar já não passa porque criou uma inflamação, um inchaço nas vias aéreas. É importante observar para facilitar a entrada do ar. Pelo menos temos a certeza que a pessoa está a respirar. Então, A e B, não está obstruída as vias aéreas, tanto está a respirar à vontade. Ok, até então estamos calmos. O paciente está a sangrar ou não? Como é que estão? Temos veias ou não? Há necessidade de sempre colocarmos duas veias, ou seja, catéter, são as agulhas, para caso fazer-se alguma intervenção pelas veias, algum medicamento pela veia, temos lá as veias. Se o paciente está a sangrar, pode entrar em choque e perdemos as veias. Mas se previamente já canalizamos as veias, o C, que é circulação, pelo menos estamos mais ou menos seguros. Daí decidimos, ok, este paciente teve trauma na cabeça. Temos que criar condições de julgar a partir dos órgãos vitais aos menos vitais. Certo. Ok,
está inconsciente, provavelmente tenha um trauma na cabeça. Então vamos pedir exames adequados para procurarmos a causa da inconsciência. Ter dor de cabeça muito forte, igualmente procurar a causa da dor de cabeça. Foi um trauma, provavelmente tenha alguma lesão. É sempre importante. Dói o peito, igualmente. Procurar sempre a causa para agir. Dói a barriga, assim sucessivamente. Dor de barriga, muitas vezes pedimos uma ecografia para tentarmos avaliar os órgãos intraabdominais para vermos em que nível, se temos alguma ruptura do órgão ou não, para sabermos o nível de gravidade. Feito isto, avalia-se se este doente deve ou não ser operado. Este doente deve ser operado, de imediatamente vai ao bloco. Não deve ser operado, mas julga que deve ficar internado para observação e continuar o tratamento intra-hospitalar, assim é feito. Mas em todos os pacientes com dor, é feita analgesia, é obrigatório que se faça analgesia. E se tiver algum corte, vamos supor por uma faca, ou um objeto metálico, não sabemos se é enferrujado ou não, é sempre importante fazer vacina antitetânica. Daí em diante, os médicos mais especialistas fazem aquilo que deve ser feito na sua área. Agora, esses doentes foram internados e vão de alta. Ou não foram internados, mas vão de alta, mas julga-se que devem ser acompanhados. Sim. O doente deve voltar às consultas para fazer o controle. Este paciente deve continuar com a analgesia. Eventualmente, o paciente deve fazer fisioterapia para não perder os movimentos. Então, tratamento de trauma é multissetorial. Não depende só do médico da triagem, não depende só do médico do trauma, tal quanto depende só do médico cirurgião. Depende de todos eles em conjunto, sem esquecer que os enfermeiros estão sempre presentes para dar aquele apoio, aquela mão calorosa. Como dizemos, que os enfermeiros são o coração do hospital e eles sempre estão lá. Pois é, agora sim já sabemos qual é o ABC dos traumas. Estamos a falar de ar, respiração e circulação. É sempre bom, depois da pessoa passar por um trauma, ter em conta estes três aspectos e logo de seguida levar a pessoa para o banco de socorro, pois lá vai apanhar o atendimento especializado de profissionais que estão capacitados para cuidar dos traumas. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais saúde e vida. Não saia daí. Você sabia que 80% dos casos de queimaduras em crianças acontecem dentro de casa? Em épocas de férias escolares, as chances das crianças se ferirem com queimaduras aumentam. Portanto, com os pequenos mais tempo em casa, a atenção deve ser redobrada. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre traumas. É comum nesta época da quadra festiva a incidência de traumas causados pode ser por acidente de viação e também traumas domésticos. E existem muitos mitos relacionados a este assunto e hoje teremos a oportunidade de esclarecer alguns com a ajuda da doutora Mara Ribeiro. O tamanho do galo na cabeça é proporcional à gravidade do trauma. É verdade. Olha, primeiro é importante saber o que é um galo. Um galo é acúmulo de sangue por baixo da pele. Rompem-se os vasos e acumula sangue lá. Mas também preciso dizer que há pacientes, há pessoas que desenvolvem pequenos galos e não têm lesões, ou desenvolvem grandes galos e não têm lesões graves, mas alguns com galos pequenos, vamos avaliar, e têm lesões graves. Mas sim, é verdade, quanto maior for o galo, maior a gravidade ou maior é o trauma. Forte dor de cabeça
pode indicar traumatismo craniano. Verdade. Uma forte dor de cabeça pode sim indicar um traumatismo craniano. Porém, é importante sabermos que a dor de cabeça pode ter várias causas, mas se a dor de cabeça for depois de um trauma, vale a pena pensarmos num traumatismo craniano e de seguida levarmos ao hospital. Colocar limão ou vinagre em cortes ajuda a estancar o sangue. Mito. O limão ou vinagre tem propriedades ácidas, tem propriedades antissépticas, podem fazer desinfecção, porém não têm propriedades coaguladoras. O que pode acontecer é colocarmos o limão ou vinagre na ferida, criarmos condições de infectar, porque para além de causar dor, não faz coagulação e podemos ter as mãos sujas. Então vamos levar o limão, não lavamos, colocamos o limão na ferida, podemos infectar e piorar o caso da lesão. Nunca usar limão na ferida. Em casos de acidentes domésticos de intoxicação, não se deve beber água, pois pode favorecer a absorção do tóxico. Verdade. Quando temos alguma intoxicação, ou se ingerimos ou petróleo ou outro objeto que não deve ser, outra substância que não deve ser, é melhor evitarmos ingerir água, porque chegado ao hospital deve-se fazer lavagem do estômago. Se já ingerimos água, se bebemos água, essa substância pode ser facilmente absorvida e criar danos na pessoa. Porém, dizer que casos de intoxicação alimentar, se o paciente ou a pessoa tiver vômitos, é melhor evitar, porque a pessoa não está a ingerir água, nem outro alimento. Mas se tiver diarreia, vale a pena dar água sim para hidratar. Repito, substâncias não alimentares, evitar água, substância ou intoxicação alimentar, sempre água se tiver diarreia para poder hidratar a pessoa. Traumas por queda em idosos é mais grave que em outras idades. Verdade. Os traumas em idosos têm tendência a ser mais grave porque os ossos dos idosos são menos densos, são menos fortes. Então, quando eles caem, podem provocar traumas grandes. E, tendo em conta que os vasos que eles apresentam são mais esclerosados, ou seja, são menos elásticas, mais rijos e facilmente podem romper e provocar hemorragias abundantes. Portanto, diz-se sim que os idosos têm mais propensão a criar traumas graves quando tiverem queda, seja trauma dos membros inferiores ou das extremidades ou traumas da cabeça. Esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre os traumas. Agora é o momento oportuno para mais um intervalo. Nós voltamos já com mais saúde e vida. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido.
Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento da rubrica Saiba Mais. Os nossos telespectadores também têm dúvidas e perguntas sobre o tema traumas e vamos esclarecer estas dúvidas já a seguir na rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Eu sou Manuel. Gostaria de saber o que fazer para evitar traumas por acidentes domésticos. Olá, Manuel. Uma das medidas para evitarmos traumas domésticos é observarmos primeiro se temos uma criança em casa ou não. Nós sabemos que as crianças são mais propensas a evoluírem com traumas domésticos. O primeiro conselho é afastar todos os tóxicos ou todas as substâncias tóxicas do alcance das crianças, seja javel, seja omo, sabão líquido ou mesmo sabão de banho. Tem que se afastar. Se temos xaropes, comprimidos, temos que afastar do alcance das crianças. Evitar acender fogo ao lado das crianças, onde tem chamas, evitar colocar as crianças por perto, mas lembrar que as crianças gostam muito de brincar onde tem tomadas. Sendo assim, temos que proteger as tomadas. Se conseguirmos pôr fita isoladora, melhor, ou retirar a criança daquele local. Mas também, nós adultos gostamos muito de consumir álcool, estamos num convívio e de seguida dar mergulhos em piscinas ou praias. É melhor evitar irmos às praias ou às piscinas e dar mergulho enquanto estamos sob efeito de álcool. Olá, doutora. Eu chamo-me Albertina. Eu quero saber o que fazer em caso de acidente de fogo de artifícios. Olá, Albertina. Em caso de acidentes com paixões, se possível começar por uma lavagem simples em água corrente, água e sabão, tapar a ferida com um pano limpo e dirigir-se ao hospital. Porque chegado ao hospital, o médico vai avaliar o nível de gravidade daquela ferida ou daquela lesão, para poder decidir o que realmente se pode fazer. Mas em casa, o que tu tens que fazer é lavar com água corrente e sabão e tapar com pano limpo. Olá, doutora. Meu nome é Anísio. Gostaria de saber se podemos colocar água fria ou gelo após a queimadura. Olá, Anísio. Olha, depende. Gelo não é aconselhável, mas água corrente sim, porque o que nós queremos é diminuir o calor que existe na queimadura. Então vamos colocar água corrente e vamos diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, vamos evitar aquela bolha que depois aparecem feridas. Então, sempre que tiver uma lesão, uma pequena lesão por queimadura, água corrente e, se possível, dirigir-se ao hospital. Sempre. Olá, doutora. Meu nome é Zélia. Gostaria de saber o que fazer em casos de acidente de viação. Olá, Zélia. Em caso de acidente de viação, o mais aconselhável é pedir ajuda, em primeiro lugar, gritar por socorro e evitar movimentar a pessoa que sofreu o acidente. Se não tiver ninguém, temos que avaliar o risco-benefício. O benefício é levar ao hospital
Temos que movimentar o paciente, sim, de uma forma mais cuidadosa, sem fazer muitos movimentos e não fazer movimentos bruscos. Agora, se tivermos socorro ou conseguimos chamar autoridades competentes, deixar que autoridades competentes façam o apoio daquela vítima que teve acidente. Olá, doutora, meu nome é Aurélio. Eu tenho uma dúvida. Queria saber como se alivia a dor de uma queda, principalmente em pessoas de terceira idade. Olá, Aurélio. Olha, as pessoas de terceira idade têm os ossos muito frágeis. Não só os ossos, assim como os próprios vasos que passam o sangue. No entanto, a única maneira de aliviar é levar para o hospital, porque nós não sabemos qual é a gravidade do trauma deste idoso. Mas, em todo caso, podemos começar com um analgésico, que é para aliviar a dor. Um paracetamol está muito bom e nada mais que isso. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores colocam as suas dúvidas e nós esperamos ter correspondido às expectativas do nosso público. Para já, vamos interagir com o Dr. Leonildo Pelembe, é porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública e vai nos dar dicas de como devemos agir em caso de traumas, de modo a levar a vítima em segurança para o hospital. Uma utilização desordenada de objetos pirotécnicos pode dar lugar a queimaduras do primeiro, segundo até o terceiro grau. Durante a quadra festiva, é necessário redobrar a atenção para evitar traumas por acidentes domésticos e acidentes de viação. Leonildo Pelembe, porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, deixa algumas recomendações para todos os moçambicanos. O Serviço Nacional de Salvação Pública, nesta quadra festiva, está pronto e preparado para fazer face a qualquer tipo de situação que vai exigir a intervenção por parte dos bombeiros. Para isso, primeiro, nós queremos disponibilizar o nosso contacto, que é 82-198. Esta linha é grátis e está disponível para todo o cidadão, 24 horas por dia. Nesta quadra festiva é muito recorrente que a população moçambicana prefira algumas praias para a passagem da celebração das suas festas. Então, o que nós queremos neste momento apelar é que durante o processo de celebração, quem, por exemplo, se dirigir às praias como Costa do Sol, Praia de Catembe, Praia da Ponta do Ouro ou outras praias de maior afluência populacional nesta quadra festiva, tem que estar atento ao consumo de bebidas alcoólicas e evitar que este consumo de álcool seja associado a qualquer tipo de prática de mergulho. Então, o nosso principal apelo é, se for a consumir alguma bebida alcoólica, por favor, abstenha-se de fazer qualquer tipo de prática de mergulho. Este apelo não é só válido às praias, estende-se também às piscinas, rios, lagoas ou qualquer outro lugar que a pessoa preferir fazer alguma prática de mergulho. Que é importante que nesta época os pais encarregados de educação redobrem a sua vigilância para com os menores, porque muitas vezes os menores saem em grupos e, infelizmente, à revelia dos pais, eles se fazem às praias, onde, na companhia dos seus amigos, acabam, infelizmente, em situações de afogamento devido à falta de controle ou vigilância por parte de uma pessoa mais velha que deveria estar por lá. A quadra festiva é também época de confraternização e união, e onde existe família reunida, também existe comida. Portanto, é necessário tomar algumas medidas de precaução para evitar intoxicação alimentar e afogamentos. É muito importante que, se por exemplo levar a sua família até as praias, piscinas, rios, lagoas, para algum mergulho ou uma atividade recreativa, é muito importante preferir que eles primeiro façam-se ao mar ou à praia, façam o mergulho que têm a fazer, só depois vão consumir o seu alimento para assim facilitar o processo digestivo, porque se for o processo inverso, se for caso de iminente afogamento, vai ser difícil haver uma autoevacuação para quem estiver, portanto, nas águas. O oficial aconselha-nos ainda a fazer melhor escolha dos lugares para as instalações elétricas, de modo a evitar curto-circuito. Nesta quadra festiva também, como é de praxe, a aquisição de algumas árvores de Natal que são utilizadas para ornamentação nesta época natalícia. É bastante importante que as luzes de ornamentação
portanto, que acompanham as árvores de Natal, não sejam ligadas de forma com um tempo muito extenso. Então, se a pessoa vai utilizar as árvores de Natal, é bastante importante que essas árvores de Natal sejam utilizadas em período muito curto. De preferência, quando estiverem todos na sala para tomar as refeições, o tempo de reunião da família, podem utilizar essas árvores de Natal e ligarem as luzes de ornamentação, mas, por favor, é importante que não seja isso durante uma noite inteira, por exemplo, ou deixar pernoitar durante muito tempo, porque o autoaquecimento das luzes, em contato com o material que é altamente inflamável da parte da árvore de Natal, pode muito bem dar origem a um incêndio no interior da residência. Muitas vezes a árvore de Natal está mesmo posicionada ao lado dos sofás ou das cortinas ou do tipo de material que é muito inflamável a nível da residência. Então este é um aspecto bastante importante nesta quadra festiva. Vemos muito que durante esta época nas zonas suburbanas existe uma tendência de utilização de luzes ou objetos luminosos para fazer a ornamentação inclusive das ruas. Então é importante que não se utilize ou não se façam ligações elétricas clandestinas. No fim do ano, principalmente no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, aumenta o número de casos de traumas por queimaduras devido à manipulação inadequada dos fogos de artifício. Pelembe dá orientações para evitar este tipo de traumas. Nesta época também é bastante recorrente a utilização de objetos pirotécnicos, os vulgos paixões. As nossas recomendações são as seguintes: se vai utilizar algum objeto pirotécnico nesta época, certifique-se de estar o mais sóbrio possível, ou seja, não pode fazer a utilização de objetos pirotécnicos sob estado de embriaguez, não é? Primeiro. Segundo, toda pessoa que for a utilizar qualquer objeto pirotécnico tem que ser uma pessoa de pelo menos 18 anos para cima. A utilização de objetos pirotécnicos deve ser feita pelo menos 10 minutos antes ou 10 minutos depois do período de transição do ano 2018 para 2019. Explicamos porquê. A utilização de objetos pirotécnicos, ela demanda alguns barulhos que se assemelham aos sons das armas de fogo. E é possível que no âmbito da utilização de objetos pirotécnicos de forma desordenada, possamos dar espaço a alguns criminosos para perpetrarem algumas ações criminosas que não se compadecem com as celebrações desta quadra festiva. É importante também garantir que no âmbito da utilização de objetos pirotécnicos não se faça esta utilização no espaço onde existe uma concentração de pessoas. Tem que ser pelo menos a 50 metros de distância dos locais onde existem pessoas lá, portanto, em conjunto. Também vamos pedir que nesta época o indivíduo que vai utilizar objetos pirotécnicos, por favor, não o faça em direção às pessoas e não o faça em direção às residências, também não o faça em direção aos postos de iluminação, porque isso pode ocasionar a ocorrência de incêndios. O Serviço de Salvação Pública está pronto também para servir a si, caro cidadão, 24 horas por dia. Não está somente localizado na Eduardo Mondlane, mas contamos agora com um quartel localizado no Estádio Nacional do Zimpeto, repito, no Estádio Nacional do Zimpeto, e também no Porto de Maputo, nas instalações do Porto de Maputo, e também na Machava, na cidade da Matola, pelo contato 82-198, repito, 82-198. Nós contamos consigo para que possamos ter festas felizes e dependemos inteiramente da sua ligação para podermos intervir nessa situação que precisa da ajuda do Sensap e vamos todos juntos ter festas felizes. Conferimos então algumas dicas de cuidados que devemos ter em casos de acidentes domésticos. Doutora Mara, são instantes finais do nosso programa. Queremos agradecer pela sua presença e por nos ter esclarecido algumas dúvidas sobre este tema que é bastante pertinente. Olha, Mércia, agradecemos nós pelo convite e em nome de todo o pessoal de saúde, queria dizer o seguinte: é sempre um prazer estar aqui a esclarecer e ajudar naquilo que é saúde e vida. E já agora, tratando-se do âmbito da quadra festiva, dizer, olha, se bebe, não conduz, e se vai conduzir, não beba. Ou então beba com moderação. Se for a beber, não vá dar mergulhos, porque isso pode criar lesões ou consequências graves para a sua saúde.
Ok? E com estas recomendações da doutora Mara Ribeiro, nós nos despedimos com a promessa de voltar daqui a 7 dias com mais saúde e vida para si. Já sabe, pode interagir conosco através do nosso e-mail e também através das redes sociais e deixar as suas sugestões. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até a próxima!